Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar de um homem de Deus que nasceu na cidade de Belo Horizonte no dia 24 de novembro de 1947 e foi registrado com o nome de Márcio Alberto Vieira Valadão. Ele nasceu com 2 dedinhos do pé colados e quando a avó dele viu, logo disse que Deus havia separado ele, que aquele menino seria diferente naquela família. Os pais faziam todos os dias um culto doméstico em casa com os filhos e ao final eles oravam, né? E assim ele foi crescendo e ouvindo a palavra de Deus. Ele começou a trabalhar aos 7 anos de idade e desde muito cedo também apanhou do pai com chicote. Ele não era o irmão mais velho, mas foi quem assumiu a sapataria do pai quando ele morreu assim, tragicamente de tétano. E aquele adolescente de 15 anos de idade se tornou maduro muito cedo. Certo dia, ele ouviu dizer que na igreja da Lagoinha havia um fogo. E curioso, ele foi lá para ver, imaginando assim, tipo uma sarça ardente que Moisés viu, né? E aí ele participou do culto, mas não viu nada de diferente. Mesmo assim, ele continuou indo. Até que um dia, numa casa assim, onde eles estavam fazendo uma vigília, ele foi batizado pelo Espírito Santo. E a sua vida foi completamente transformada. A experiência dele foi tão radical que ele decidiu assim de forma convicta que ia fechar a fábrica, despedir todo o pessoal, largar tudo e ir para o seminário, porque ele queria se dedicar ao ministério da palavra, porque Deus ia fazer dele um pastor. Aquela foi assim uma mudança radical, porque quando Deus chama de verdade, ele faz acontecer. Márcio era assim o mais improvável da turma de seminaristas, mas se tinha algo que ele gostava, que ele amava, era de gente. Ele gostava de abraçar, de beijar, de ter contato com todo tipo de gente sem fazer acepção de pessoas, né? Quando terminou o seminário, ele foi pastorear lá em Ponta Grossa. E quando ele voltou para a cidade dele, que é Belo Horizonte, numa sexta-feira da Paixão de 1972, ele tinha 25 anos de idade. E a igreja da Lagoinha estava naquele momento sem pastor, porque o pastor tinha sofrido um acidente de carro. Olha que loucura, hein? E depois de passar alguns meses pregando, ele foi efetivado como pastor e recebeu o cajado, que permaneceu com ele durante os últimos 50 anos na direção dessa igreja. Logo no início, ele não estava nem um pouco satisfeito e disse para todo mundo que ele não ia fazer a barba até que Deus criasse um avivamento naquele lugar. Alguns riram, né? Outros debocharam dele. Mas depois começou a chegar gente para confessar seus pecados, vindo assim de todos os lugares, e começou um mover de Deus tão forte que a igreja passou de 6.000 para 18.000 membros, de um momento ao outro. Hoje, esse homem que dedicou a sua vida para a sua igreja, para a sua família, para as suas ovelhas, que formou vários pastores, que abriu muitas igrejas, se tornou o amado pastor Márcio Valadão. O homem que foi presidente da igreja da Lagoinha, que cresceu, se multiplicou, se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. O pastor Márcio é assim um homem simples, bem estilo mineiro, né? Com um coração enorme, com uma fala mansa como um cordeiro, humilde de coração e de alma. Ele é marido da Renata, pai da Ana Paula Valadão, André Valadão, Mariana Valadão e avô de 8 netos. A igreja da Lagoinha, que ele era presidente até o final do ano passado, de 2022, assim ganhou destaque nacional e internacional. E dali saíram muitos pastores, evangelistas
E assim foram criados também muitos ministérios. O pastor Márcio, ele também é escritor de diversos livros. Ele foi apresentador do programa de televisão Profetizando Vidas, que iniciou em 1990. E foi exibido pela Rede Super, que hoje é de propriedade da Lagoinha, né? Desde acho que 2002. Como escritor, ele é autor de vários livros, como Proteção, Conhecendo o Dia Mal, Como Agradar a Deus, Sobreviventes, Deus se Importa, Promessas Divinas, esqueci o nome, entre outros. Lá no site dele, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, existem 39 livros que você pode fazer gratuitamente, 0800, o download. Se fosse você, não perdia essa oportunidade, tá? E além dos livros, também tem assim diversos artigos com mensagens edificantes para o teu crescimento. Vai lá. Eu tive a honra de conhecer o pastor Márcio assim, pessoalmente em 2016, quando eu fui convidada a lançar o meu primeiro livro, O Diário de uma Gadita, onde eu conto a minha história. Tem até pareceu uma sarça, né? Um mês sendo acompanhada de Jesus. E essa Bienal lá em Belo Horizonte, a Bienal do Livro, aconteceu exatamente em abril. Isso já faz 7 anos, foi em 2016. Eu saí de Búzios dirigindo o meu carro rosa, porque eu era diretora da Mary Kay. E fui assim com uma querida amiga que era consultora de beleza do meu time, a Karine Vieira, que hoje é uma maquiadora e fisioterapeuta profissional. Nós duas passamos assim 4 dias em Belo Horizonte. E no domingo, antes de voltar para Búzios, eu decidi ir à Igreja da Lagoinha para cultuar a Deus e agradecer a Ele por todos os benefícios antes de voltar para casa. Eu já conheci aquela igreja maravilhosa, porque eu já tinha ido assim várias vezes com grupos de mulheres de Búzios para participar, né, de congressos do grupo de louvor Diante do Trono, que era sempre organizado pela Ana Paula Valadão. E toda vez que eu saía de lá, eu vinha assim carregada de livros, porque eles têm uma livraria. E o meu sonho era ler todos aqueles livros maravilhosos. Minha paixão, né? Foram inúmeras as ministrações de diversos pastores que eu recebi a palavra ali naquela igreja. Porém, eu nunca tinha participado de um culto a Deus ministrado pelo pastor Márcio Valadão. Mas, naquele domingo de abril de 2016, quando eu entrei naquela igreja, quem estava pregando era ele. A igreja estava assim lotada e eu e a Karine ficamos sentadas assim nas últimas cadeiras da direita na parte de baixo. A gente tentou subir, mas não nos permitiram porque estava lotado lá em cima. O culto foi maravilhoso. E quando terminou, eu me lembro que era assim uma multidão querendo sair e eu querendo entrar com o meu livro na mão para poder presentear o pastor Márcio, para conhecê-lo pessoalmente e pedir que ele me abençoasse o retorno para Búzios. Ele foi muito querido. Ele me ouviu, me abraçou, me beijou. E além de me abençoar, liberou uma palavra para mim. E me disse que eu precisava valer o talento que Deus me deu da escrita e colocar em prática aquela minha habilidade para abençoar muitas outras pessoas. Naquele momento eu ouvi, mas não entendi e não percebi que ele já estava profetizando que eu me tornaria uma ghostwriter e teria uma editora para ajudar muitos escritores a escreverem os seus livros e, de tabela, abençoar muitas e muitas pessoas. Uau! Isso eu só vim descobrir assim bem depois que esse era o propósito da minha vida. E eu digo sempre que eu não trabalho, mas eu me divirto a cada novo livro que eu ajudo a criar. Como é bom estar assim ao lado de pessoas, né, com essa visão aberta, né, que profetizam o que vai acontecer no nosso futuro.
Eu me sinto honrada de ter assim um livro meu na biblioteca particular na casa do pastor Márcio Valadão. Bom, depois de anos como presidente da Lagoinha, no final de dezembro do ano passado, o pastor Márcio passou a presidência da Lagoinha Global para o seu filho, né? E a presidência da matriz para o pastor Flavinho. Esse é assim apenas um milésimo da história real da vida do pastor Márcio que eu tenho assim para contar para vocês, porque ele é uma obra-prima do Senhor e a história da vida dele é um livro best-seller nas mãos de Deus. Ele é assim apaixonado por fazer Deus sorrir. Agora eu vou deixar algumas frases dele. Ele diz o seguinte: em nossa caminhada não tem nada mais glorioso do que viver a vontade do Senhor. Precisamos ser uma igreja grande para servir, cuidar e cuidar. E ao mesmo tempo ser uma igreja pequena para nos importar com cada ovelha, porque os pastores têm que ter coração para amar as ovelhas. Cada igreja tem que gerar, no mínimo, por ano, uma outra igreja. Cada pastor deve gerar outro pastor. E cada membro deve gerar, no mínimo, outro membro. Essa é a visão dele. Outra frase dele: a vida não é marcada pela quantidade de dias, meses ou anos, mas pela intensidade dos momentos. Que lindo, né? Jesus nos disse para sermos o sal da terra, mas o sal provoca a sede. E agora eu te pergunto, você está pronto, pronta para dar de beber a quem tem sede? Outra frase dele: um evangelista que tem graça para compartilhar com pessoas o evangelho, ele naturalmente atrai pessoas. Ele é um farol e é visto. Eu só tenho enquanto Deus estiver me dando. Um pastor tem que ter cheiro de ovelha, vibrar com as ovelhas, vibrar com a realidade delas e se importar com elas. Aprovação mostra que o nosso amor por Deus é verdadeiro ou é uma atitude egoísta e interesseira. As provações fazem parte do plano de Deus para promover em nós a maturidade espiritual. É como termina que se conta, mas ainda não terminou. A obra do pastor Márcio se confunde com a Lagoinha, porque é um exemplo assim, de fé para o Brasil, né? Através da vida dele, que é assim, um verdadeiro lançador de projetos, uma plataforma de pessoas, um incubador de ministérios, um apoiador de ideias, um incentivador de sonhos. Esse é o pastor Márcio Valadão, a quem Deus deu assim a graça de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele caminha com desenvoltura nessas 5 direções, com coragem, determinação e amor, porque ele tem uma visão acompanhado de um coração apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu o vejo como Davi do Brasil, um homem segundo o coração de Deus. É por isso que ele vive no sobrenatural. Bom, para terminar esse 15º episódio da série Brilhantes e Imortais, eu deixo com vocês agora a frase da Michele que diz: aquele que vive voltará. Eu espero que você tenha curtido o vídeo dessa semana. E se você ainda não me segue, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. Curta, compartilhe com quem você ama e siga os próximos vídeos. E para você que ficou comigo até agora, receba o meu beijo e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Te espero lá. Tchau.